Início. Bom dia, bom dia. Estamos aqui mais uma vez no nosso canal Aprendendo com Jesus, gratos e sempre felizes por estarmos aqui, né, com essa oportunidade, né? Minha oração hoje de manhã já foi: Pai, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui, de estar aqui, vivo, com fôlego de vida, para que eu possa fazer desse dia um dia especial e me tornar um homem cada vez melhor, né? Nessa luta entre carne e espírito. Mas vamos lá. Hoje aqui retomando, né, nosso devocional de número 669, Êxodo capítulo 8, que vai do versículo 1 ao versículo 32. Vamos fazer a leitura desse capítulo hoje, né, para nós entendermos juntos, e vou dando umas pausas para algumas explicações, né, de alguns estudos aqui. Então, o esboço, né, desse capítulo, ele vai falar aqui que do versículo 1 ao versículo 7, ele vai falar sobre a praga das rãs, e nesse capítulo nós vamos ver 3 pragas, né, os das rãs, dos piolhos, ou mosquitos, né, em alguns estudos, que eles falam que eram os micro mosquitinhos, e moscas, tá? Depois do 8 ao 14, nós vemos o pedido de Faraó, falando para que Moisés, né, ore ao seu Senhor, ou seja, você vê que ele já está cedendo ali entendendo a grandeza do Deus de Moisés, do nosso Deus, para que tire a praga das rãs. Depois do 15 e 19, a praga dos piolhos. Do 20 ao 23, a palavra de Deus, forte ali. E depois do 24 ao 31, a praga das moscas. E no 32, né, nós vemos mais uma vez a obstinação de Faraó, um homem sem palavra, né, um ímpio, né, que nós deixamos claros aqui. Mas vamos lá. Esse capítulo, como falamos, traz três pragas, né, nós falaremos, e ele começa assim, para falar das pragas das rãs, né? O Senhor falou a Moisés: vá ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe meu povo ir, para que me preste culto. Se você não quiser deixá-los ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você e os seus conselheiros e em seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Versículo 6. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito toda. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Estava sempre ali querendo comparar, né? Você faz, mas aqui os meus magos e feiticeiros fazem também, né? Por enquanto, né? Por meio de suas ciências ocultas, né? Que nós também não entendemos o como, mas ali seus feiticeiros, ali na Bíblia, essas palavras, eles, o bastão lá, o cajado que se transformou em cobra, eles também fizeram. E as rãs, eles também fizeram. Mas o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor para que ele tire essas rãs de mim. Então ali foi todo infestado, né? Então tudo que falou que ia subir em suas casas, seus fornos, seus corpos, ia estar tudo infestado. Orem para o seu Senhor para que tire essas rãs de mim e do meu povo. Então, a promessa de novo, a falsa promessa: deixarei o povo ir e oferecer sacrifício ao Senhor. Moisés disse ao faraó: tua é a honra de dizer-me quando devorar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas os que estão no rio. Amanhã, disse Faraó. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o meu Senhor, como nosso Senhor Deus. As rãs deixarão a ti e as tuas casas, e teus conselheiros, e a teu povo,
sobrarão apenas as que estão no rio. Então você vê que até o versículo 11 aqui, já aconteceu toda a praga das rãs, né, que eu falei ali que vai do 1 ao 7, depois o pedido do faraó até o 14, e ele continua. Né? Mas você vê que em algum momento o faraó pede já para Moisés. Né? Então você vê que ele está ganhando autoridade. Pede para que o seu senhor tire essas rãs daqui. Ou seja, ele já crê ali, né, e vem fortalecendo a ideia dentro dele que o senhor do faraó tudo pode. Tudo pode. Desculpa, o senhor de Moisés tudo pode. Tudo pode. E daí no 12 ele fala assim, né? Depois que Moisés e Arão saíram da presença do faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara sobre o faraó. E o Senhor, como as outras vezes, atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram juntadas em montes, em montões, e por isso a terra cheirou mal. Imagina, estava tudo infestado de rãs e elas morreram, né? Não é que elas desapareceram. Então, por isso a terra cheirou mal. Mas quando o faraó percebeu que houve o alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito. O Senhor já tinha avisado que o coração do faraó seria duro. Então você vê aqui que há falsas promessas, né? E aqui a gente vê que há um homem ímpio e nos faz refletir sobre as nossas vidas, né? Como nós estamos sendo no nosso dia a dia? Nós estamos sendo como homens ímpios sem palavras, tá? Isso me fez refletir muito e vale a reflexão para todos. Ou nós falamos e cumprimos? Imagina que por diversas vezes, por mais que Deus já tinha avisado, ele enganava ali Moisés, falando assim, agora vai, ora para o seu Deus, tira essas rãs daqui, né, que é essa segunda praga, e que eu vou libertar seu povo para orar ao seu Senhor lá no deserto, do jeito que vocês querem. Só que depois que tudo cessava, olha a reflexão, o seu coração era obstinado, ele não cumpria. Então fica uma reflexão agora só nesse trecho para a nossa vida. Né? Quantas vezes você está passando por um momento ruim, um momento de uma dificuldade extrema, e você ora a Deus, pede para que Ele tire aquela situação da sua vida, e você, baseado nisso, faz várias promessas. Se o Senhor me ajudar a sair dessa situação, eu prometo a Ti que não farei mais isso nem aquilo. Né? Às vezes promessas pequenas, às vezes promessas grandes. E daí Deus age em sua vida. Só que depois que acontece o agir de Deus e tudo começa a ficar em paz, aquela tempestade passa, você volta a cometer o mesmo erro e esquece das promessas que fez. Então, assim, isso é uma reflexão forte para a nossa vida, tá? Para a gente trazer aqui desse capítulo, né, com cuidado do que nós prometemos e não cumprimos. Né? O quanto que isso desagrada, entristece a Deus, e muitas vezes até enfurece a Deus, porque nós temos um Deus de amor, mas um Deus justo. Lembra sempre disso. Voltando aqui, terceira praga. Então, o Senhor disse a Moisés, diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra. Isso é o versículo 16. E o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram. E quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra do Egito transformou-se em piolhos. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio de suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestavam os homens e os animais. Até eu estava vendo um estudo aqui que ele fala que eles citam piolhos, né? E na nossa concepção é piolho, né? Aquele que dá no cabelo, coceira na cabeça. E aqui fala que eram insetos, né? Eu estava vendo um estudo muito minúsculos, mas com ferrão muito afiado e doloroso. Né? Então, assim, imagina homens e animais infestados, né, desses piolhos. E daí fala assim, os magos disseram ao faraó, isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvi-los conforme o Senhor tinha dito.
Eu até marquei aqui, né, que os piolhos provocou grande perturbação em grande número e sem aviso prévio. Dessa vez não avisou. Você vê que Moisés não foi lá avisar, falou, viu? Se você não cumprir, ocorrerá uma infestação aqui de piolhos. Não, foi sem aviso prévio. Você vê que Deus só deu a ordem. Então o Senhor disse a Moisés, diga a Arão que estenda sua vara e fira o pó da terra e eu posso transformar em piolho por toda a terra do Egito. Então aqui não teve aviso, ele só fez. Essa praga, os feiticeiros não conseguiram copiar, tá? Naquelas ciências ocultas, como nós estamos vendo aqui na Bíblia, e eles declararam a Faraó, isso é o dedo de Deus. Então é mais uma reflexão que traz para a nossa vida, né? Não adianta. Mas eu não acredito. Eu não acredito em Deus porque tudo na minha vida está dando errado. Eu creio, oro, mas não acontece, então eu desisto, né? Daí o que eu falo? Assim, não adianta fugir. Deus é Deus e toda língua confessará, todo joelho se dobrará, né? Proclamando e declarando que Deus é Deus. Vê que os feiticeiros declaram aqui, isso é o dedo de Deus. O Deus, que Deus? O Deus de Moisés, esse Deus aí que ele tanto fala, porque nós não conseguimos fazer isso. Então, assim, é o agir de Deus em nossas vidas, muitas vezes, quando nós achamos que tudo nós podemos, nós não podemos. Tudo cabe a nós e não cabe, porque nós somos totalmente dependentes de Deus. É isso que nós temos que ter na nossa cabeça. Para imaginar quantas vezes nós cometemos erros dizendo assim, né? Eu sou dono da minha vida, eu faço dela o que eu quiser. Mas se você tampar aqui, a vida travou um pouco por 5 minutinhos, você morre. Você vê como que você é dependente de Deus, do ar que nós respiramos, que nós somos de Deus, né? Nós não somos donos da nossa vida. Nós temos o livre-arbítrio de fazer com ela o que nós quisermos. Assim nós aprendemos. É uma decisão. É uma escolha. Eu escolho o que fazer com a minha vida. E o que nós temos que escolher, e fica a dica, é o caminho do Senhor. Por mais que ele pareça mais difícil, mais estreito, né? Com mais regras, é o melhor caminho, isso eu posso te garantir. Amém? Vamos lá. E continuando, agora eu vou até ler um pouco mais rápido aqui, porque o nosso tempo é curto. Quarta praga. Depois o Senhor disse a Moisés, levante-se bem cedo e apresente-se ao faraó quando ele estiver indo às águas. Diga-lhe que assim diz o Senhor, deixe meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você, os seus conselheiros, o seu povo e suas casas. As casas dos egípcios e o chão em que pisam se encherão de moscas. Mas, naquele dia, tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu, e este sinal milagroso será amanhã. E assim o Senhor fez. Grande enxame de mosca invadiu o palácio de Faraó e as casas dos seus conselheiros e todo o Egito, e a terra foi arruinada pelas moscas. Então o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saia do país, né? Ou seja, façam aqui mesmo, pode ir, mas não vai sair daqui, né? Isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, o nosso Deus, são um sacrilégio, para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que lhe pareçam sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar? Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus, como ele nos ordena. Disse o faraó, eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também. Olha o que ele pede. E orem por mim, é bom, não se afastem muito, mas faz um favor, ora por mim também. Né? Então, veja como as coisas vão mudando, né? Ou parece que estão mudando.
Moisés respondeu: assim que sair de tua presença, orarei ao Senhor. E amanhã os enxames de moscas deixarão o faraó, teus conselheiros e teu povo. Mas que o faraó não volte a agir com falsidade, pedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença de faraó e orou ao Senhor. E o Senhor atendeu o seu pedido. As moscas deixaram faraó, seus conselheiros e o seu povo. Não restou uma só mosca. Não restou uma só mosca. Mas também, dessa vez, o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Então, mais uma vez, né, a quarta praga que Moisés acontece, faraó promete que deixará o povo ir e ele não deixa. Né? Pela quarta vez, o seu coração obstinado, e assim como já tinha avisado o Senhor, ele volta atrás, ele é falso, ele é um homem ímpio, e ele não deixa o povo ir. Né? E depois nós veremos ainda a quinta, sexta, sétima, oitava, até a 10ª praga, onde realmente não tem mais o que fazer. Mas vamos passo a passo. Né? Então vamos lá. Então você vê aqui nesse trecho que nós lemos na quarta praga, o quão Deus, ele fala ali, né, no versículo 22, que seria diferente, as moscas não chegariam a Gósen onde estava o seu povo, porque ele falava assim, ó, onde habita o meu povo, nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu sou o Senhor, estou nessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Então, para quê? Para que ele sinta mais ainda, fala, nossa, que Deus é esse, né? Onde tudo está acontecendo aqui, então o problema sou eu. Né? Isso nos traz mais uma reflexão para a nossa vida. Né? Por que muitas vezes tem coisas acontecendo na nossa vida e nós praticamos a mesma coisa que outras pessoas, só que a vida das pessoas acontece de forma diferente, às vezes você fica se comparando, mas essa pessoa, muitas vezes, tem uma vida próxima a Deus e você está distante. Muitas vezes nós achamos que nós estamos próximos a Deus. Por quê? Porque eu vou de domingo na igreja. O estar próximo, a intimidade com Deus é a conversa diária, é a oração diária, é o estar e o declarar que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador e que eu preciso dele a todo momento para tomar qualquer decisão, para sair da minha casa, orar e pedir auxílio, socorro, proteção. Eu sou dependente, necessito de ti. Né? Então, assim, você vê que esse cuidado, né, enquanto coisas acontecem na vida de algumas pessoas, né, e nossa vida nós vemos algo difícil acontecendo, nós queremos nos comparar. Nesse momento, o que nós devemos fazer? Nos aproximar cada vez mais de Deus. Né? Entender e buscar entender o que está acontecendo e como posso ser uma pessoa melhor. Então eu escrevi aqui, né? Isso mostra o cuidado de Deus conosco. Muitas vezes somos poupados de uma série de danos que assolam aqueles que não têm comunhão com Deus. Nós nem sabemos. A maioria das vezes, né? Eu me arrisco a dizer aqui, a maioria das vezes nós estamos sendo protegidos, guardados, porque nós estamos na presença do Senhor, nós buscamos a presença do Senhor, e coisas que era para acontecer, era para chegar até nós e nos atingir também, não chega, porque ali existe a mão de Deus, tipo assim, aqui não, esse é meu filho protegido, que ele declara que necessita de mim. Então, muitas vezes era para acontecer coisa na nossa vida que nem chegam a acontecer e nós não estamos nem sabendo. Por quê? Porque nós estamos protegidos, ungidos. Então, isso nos faz pensar e refletir. Falar, nossa, cada dia mais eu necessito mais de Deus para que eu esteja mais protegido e eu nem preciso saber, porque eu estou seguro, eu confio tanto em Deus, eu nem preciso saber o que aconteceria comigo e não aconteceu, porque eu estou seguro. Eu estou com o Senhor, eu estou nas mãos do Senhor, protegido e ungido por suas mãos. Então, o que nós vemos nesse capítulo, em resumo, que com tudo isso, né, por mais que ali que existia a obstinação do coração de Faraó, o que estava acontecendo ali, né? E, naquele momento, já com a quarta praga?
Moisés ganhava cada vez mais autoridade diante do faraó e diante do teu povo, né? Então ele ganhava mais e mais autoridade. Essa oração, tá? Deus abençoe. E ele ganhava autoridade, né? Como filho de Deus, como um homem de Deus, ele estava ali ganhando a sua autoridade. E todos, né, terem a consciência do poder de Deus, do Deus de Moisés, né? Então imagina que maravilha isso. Então muitas vezes na nossa vida é assim também, coisas acontecem e Deus permite que aconteça, muitas vezes em nossas vidas, para que fortaleça o seu nome, para podermos exaltar e glorificar o nome de Deus com as nossas vidas, para que as outras pessoas vejam e entendam o Deus que nós temos ao nosso lado. E com isso, que a vida de outras pessoas sejam transformadas através da nossa. Então, entende a importância que a nossa vida tem, não só para nós, não só a minha mudança, a minha transformação, que eu busco diariamente, que você busca diariamente, não vai só servir a você. Ela vai servir para os seus filhos, vai servir para a sua esposa, para o seu marido, para os seus amigos, talvez para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos. Porque eles vão começar a entender que o Deus que você tem, o Deus que você prega, o Deus que você coloca em ação, né? Porque não adianta eu só pregar a Deus e não viver. O Deus que eu vivo, o Deus que habita em mim, ele faz diferença na minha vida e, consequentemente, ele chega na vida do próximo. As pessoas querem entender o porquê, o como, o quem é. Amém? E é isso. Pessoal, muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de cada um. Perdoe-me de algumas falhas aqui, né? Estou arrumando aqui o computador, algumas revisões, e vamos aperfeiçoando cada dia mais. Vamos orar, começar esse dia, essa semana, que seja uma semana maravilhosa, abençoada. Pai, mais uma vez estamos aqui gratos, Senhor, nesse canal que o Senhor nos concedeu, aprendendo com Jesus, Pai. Obrigado por mais um dia, mais uma semana que se inicia, que seja uma semana muito maravilhosa, Pai. Aquela semana que nos faz refletir muito e nos faz refletir cada vez mais que nós necessitamos de Ti para tudo, Pai. Que nós não somos nada sem Ti, que nós não conseguimos nada sem o Senhor, Pai. Portanto, fortaleça cada vez mais a nossa fé. Que o nosso coração seja sensível para entender que nós necessitamos de Ti, Pai. E que ele não seja um coração endurecido, obstinado, como foi o de Faraó, achando que tudo pode, que não necessita de Ti, Pai. Muito pelo contrário. Nós queremos um coração sereno, um coração puro, um coração calmo, um coração sensível, para que tudo que o Senhor disser para nós, nós possamos entender imediatamente e servir a Ti, Pai. Portanto, nos fortaleça, nos torne pessoas mais gentis, mais misericordiosas, que possamos perdoar as pessoas que necessitamos perdoar, que possamos pedir perdão para as pessoas que precisamos pedir, que nosso orgulho fique de lado, que nosso amor, o Seu amor prevaleça em nós, Pai. Obrigado sempre, Senhor. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Obrigado, que Deus abençoe sempre e, se Deus quiser, até amanhã, às 6h07. Um grande beijo.